Olá, meus amores. Então, voltamos aqui para a nossa segunda aula do dia. Isso mesmo, nós já tivemos aí uma aula de matemática falando sobre o nosso dinheiro, como foi que surgiu, né? Desde lá do princípio, que antes não existia banco e que as pessoas entregavam o seu dinheiro, as pessoas que fabricavam peças e objetos de metais e ouro e recebia aí em troca desse dinheiro que elas entregavam a eles um papel, um recibo, dizendo que tinha. Com o passar do tempo, esse recibo ele passou a ser utilizado no comércio e aí surgiu o papel moeda, não é? E com isso foi se passando o tempo, as coisas foram evoluindo, foram surgindo facilidades, foram surgindo o dinheiro mesmo em cédulas, tá? Depois surgiu aí cheques, cartões de crédito, várias coisas que facilitam a nossa vida, tá? A nossa vida financeira e também nos dá uma certa segurança, tá? Então, agora nós vamos ter a aula da disciplina de geografia, onde nós vamos falar aí sobre país, estado e as cidades, para a gente poder chegar em bairro e depois nós falarmos que toda rua ela tem uma história, tá? Então, o que é o país? País vai ser a nossa unidade maior. Qual é o nosso país? Nosso país é o Brasil. E os países, eles é um território social, né? Ou seja, que habita pessoas, que existe uma sociedade. Também é um território político, por quê? Porque tem pessoas que governam. O nosso governo, a nossa situação política, se chama-se de uma política democrática. Por que de uma política democrática? Porque nós, como cidadãos, nós conseguimos aí eleger as pessoas que vão governar o nosso país. Um exemplo, teve aí as eleições de presidente. Existiam várias pessoas, vários presidentes, vários candidatos. Mas a maioria das pessoas elegeram o nosso presidente, que hoje chama-se Jair Bolsonaro, tá? E assim elegeram também senadores, deputados, que são as pessoas que vão estar no poder nos representando, tá? Dentro do país existe aí estados, tá? Existe o nosso país, a unidade maior, que é o quem? O Brasil. Dentro do Brasil existe estados como a Bahia, como Sergipe, entendeu? Eu citei dois exemplos mais próximos. Existe aí outro estado que vocês conhecem bastante, que é Alagoas, tá? E cada estado, ele é dividido em cidades. Mas, tia, quem é que governa o estado? Se para governar o país existe um presidente, o estado ele é governado por quem, tia? Ele é governado por um governador, tá? Chamamos aí a pessoa que governa o estado, que é a unidade menor que país, chamamos de governador. Vocês conhecem o nosso governador, o governador de Sergipe? O nosso governador é Belivaldo Chagas, tá? Se vocês não conhecem, vocês estão sabendo agora, tá? Tia, quem foi que elegeu ele? Fomos nós, todos os cidadãos. Não estou dizendo que eu votei. Digo que fomos nós, porque temos direito a votar. Ah, tia, então eu também posso escolher? Ainda não. Vocês só vão poder votar, decidir aí, né, os nossos governantes a partir de 16 anos. A partir de 16 anos vocês já podem. Mas só passa a ser obrigatório aí vocês participarem do nosso regime de escolher candidatos, pessoas para governar o nosso país a partir de 18 anos. Então, se você completou 16 anos e você não quer votar, você não precisa votar. Mas se você sente interesse de decidir qual é a pessoa que vai governar aí o nosso estado, o nosso país, a partir de 16 anos, vocês já podem sim votar. Nossas eleições, elas acontecem de 4 em 4 anos. No ano que nós escolhemos deputados, senadores, nós escolhemos também presidente e governadores, tá?
E aí, as eleições elas vão acontecer de 4 em 4 anos, tá? Então, quem governa o nosso país? O presidente. Quem governa o nosso estado? O governador. E o nosso estado aí, ele vai ser dividido em quê? Em cidades, tá? Isso mesmo, vai ser dividido em cidades. Aí nós vamos trazer para vocês exemplos do nosso estado. O nosso estado é Sergipe. E o nosso município sede de Sergipe é Aracaju, tá? E tia, quantos municípios aí tem o estado de Sergipe? Tem 75 municípios. Eu posso citar para vocês alguns deles, tá? Ó, os mais populosos, a tia vai falar. E aí depois a tia vai falar os que são menos populosos, tá? Os mais populosos são Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, temos aí também Lagarto, Itabaiana, São Cristóvão, Estância, e aí nós temos os 6 mais populosos, tá? Que é quem? Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, Estância e Lagarto. Essas são as cidades, os municípios mais populosos de Sergipe. Tia, se tem, como assim os mais populosos? Os que existem mais pessoas naquela cidade, tá? Digamos que Aracaju tem 680 mil pessoas. Ela vai ser uma cidade populosa. Já Amparo de São Francisco vai ter aí 2.000 e poucas pessoas. Então, essa cidade ela vai ser menos populosa. Por que menos populosa? Porque mora lá poucas pessoas residem nessa cidade. Por isso que essa cidade ela vai ser o quê? Menos populosa, tá? Então, nós temos aí no nosso estado 2 cidades que são conhecidas historicamente. E nós temos aqui em Sergipe a 4ª cidade mais antiga do nosso Brasil, que é São Cristóvão. E São Cristóvão foi a nossa primeira capital, tá? A nossa primeira sede do estado foi São Cristóvão, há muito tempo atrás, tá? Com o passar do tempo, lembra que a gente aí fala sobre a emancipação de Sergipe, essas coisas tudo? Nós já falamos que antigamente a capital de Sergipe era São Cristóvão. Com o passar do tempo, a capital de Sergipe tornou-se Aracaju, que hoje é uma das cidades mais habitadas por pessoas desse ranking aí. Então, Aracaju, no nosso estado de Sergipe, a cidade que habita mais pessoas é Aracaju, tá? Então, a que eu disse a vocês que é menos populosas, que existe menos habitantes, é Amparo São Francisco, Telha, Pedra Mole, General Mainar. Então, será que vocês conhecem algumas dessas cidades? Essas cidades são as unidades menores que o estado. E dentro dessas cidades vai existir aí o quê? Vai existir aí os bairros e dentro dos bairros vão existir as ruas. Mas antes de nós falarmos aí sobre bairros e sobre ruas, vocês sabiam que São Cristóvão foi fundada em 1590? Que é considerada a cidade, a 4ª cidade mais antiga do nosso Brasil. Tem uma praça lá que ela foi tombada, ou seja, ela se tornou patrimônio histórico. Ninguém pode modificar aquela praça. A gente vê aqui na nossa cidade de Aracaju, né, várias coisas sendo demolidas para refazer, tá? Mas essa praça que existe lá em São Cristóvão, ela não pode ser refeita, ela não pode ser reformada, tá? Ou seja, ela não pode ser modificada, certo? Porque passou a ser um patrimônio histórico. E patrimônio histórico a gente não reforma, a gente não modifica. A gente faz o que? A gente restaura, dando a ela a cor que já tinha, fazendo retoques,
caso aconteça alguma degradação do templo, ou seja, caso ela vá, né, aos poucos se desfazendo, aí sim, existe uma restauração, que é o que acontece também na maioria das igrejas. Vocês percebem que as igrejas, elas geralmente, mas isso acontece mais nas igrejas católicas, elas não é tão modificadas. Elas são o quê? Restauradas. Para não perder aquela sua essência, para não perder aquela sua história, desde a sua criação, tá? A gente consegue ver aí que tem igrejas que são bem pequenininhas, que são chamadas de capelinhas, tá? São chamadas de capelas. E essas igrejas, se elas poderiam ser reformadas, sim, poderiam. Mas, para manter aí a história, para manter a cultura, para manter a religião das pessoas, elas não são modificadas, elas são restauradas, tá? Então, vamos lá. A cidade de São Francisco, ela está bem próxima de Aracaju. E aí a gente fala que ela pertence à Grande Aracaju, porque ela está a 25 quilômetros de distância. Aí nós temos que faz parte da Grande Aracaju São Cristóvão. Nós temos também a Barra, né? Barra dos Coqueiros, que a maioria das pessoas chamam aí de Atalaia Nova. E Laranjeiras, que também é considerada uma cidade histórica. Por que é considerada uma cidade histórica? Porque ela traz em suas raízes, em sua cultura, várias festividades, com danças, com apresentação de grupos, como o Lambe Sujo, tá? Vocês já ouviram falar nessas apresentações artísticas, como o Lambe Sujo? Nós temos aí também o Reisado. O Lambe Sujo não só tem Laranjeiras, porém Laranjeiras é mais conhecido por essas apresentações artísticas, tá? Aí tem o Lambe Sujo, tem o Reisado, tem aí uma dança chamada São Gonçalo, tem também um samba de coco, tá? Que pessoas dançam. Tudo isso são apresentações artísticas e fazem parte aí também da história dessa cidade, tá? As pessoas que moram lá trazem em suas raízes, né? Em sua história, em sua cultura, essas apresentações e essas festividades. A cidade de Laranjeiras, ela não é tão conhecida historicamente como a cidade de São Cristóvão. Por quê? Porque São Cristóvão foi a nossa primeira capital. Lá nós temos um museu que tem várias peças lá de séculos passados, tá? Que contam a história de como aconteceu, como foi que Sergipe foi populado, como foi que foi descoberto, quais foram os primeiros habitantes, conta tudo isso lá no nosso museu. Se você já foi, vamos compartilhar essa informação com os colegas. O que foi que vocês acharam lá do nosso museu que tem lá em São Cristóvão? Vocês gostaram? Vocês também perceberam que lá nas ruas de São Cristóvão, a maioria delas são ainda de paralé. E existem algumas casas que elas não foram modificadas, tá? Que elas não foram reformadas. Porque com o passar do tempo vai surgindo novas coisas, né? Novos formatos de casa, novas estruturas. E a maioria das pessoas, elas fazem o quê? Elas reformam a sua casa, porque às vezes não está gostando mais dali, daquele formato, ou porque surgiu outras coisas e essa pessoa ela acha aquela outra coisa mais bonita, tá? Então aí vai surgindo a necessidade de reformas. Porém, lá ainda existem várias casas que não foram reformadas. Como eu já disse, né? Antigamente eu morava no interior. E o meu interior se chamava Simão Dias, tá? E lá a gente tem uma praça muito bonita, por sinal, que é eleita uma das praças mais bonitas de Sergipe. E em torno dessa praça existem várias casas que, são bem antigas. É desde que iniciou lá a nossa cidade, tá? E essas casas, elas raramente são reformadas. Algumas foram sim reformadas,
mas nós temos uma em especial que não foi reformada de forma alguma. Ela é restaurada. As pessoas fazem o quê? As pessoas pintam. Quando a pintura ela está um pouco degradada, ela está um pouco feia, ela está um pouco suja, desgastada, tá? E aí, às vezes o portão, tá ali soltando isso, soltando aquilo. Chama a pessoa, vai lá, manda reformar aquele portão, mas não modificaram a sua estrutura, tá? Então, vamos lá, né? Vamos falar agora de bairro. Nós já entendemos que país é a nossa unidade maior, depois estado, e no estado tem aí as cidades. O nosso estado de Sergipe tem 75 municípios, ou seja, 75 cidades. A nossa sede, a nossa capital de Sergipe é Aracaju, tá? E aí, dentro das cidades existem os bairros. E dentro de cada bairro existem as ruas. Eu vou citar o exemplo do bairro da nossa escola, tá? Qual é o bairro da nossa escola? Farolândia. E qual é a rua? A rua que a nossa escola encontra-se localizada é a Rua Antônio Leite Guimarães, tá? Então vocês conseguiram perceber, bairro vai ser uma partezinha da nossa cidade. A nossa cidade é grande e existem vários bairros. Não só a Farolândia. Existe aí outro bairro que ele é muito populoso, ou seja, que ele é muito grande. É o bairro Bugio. Não sei se vocês conhecem. Ele já fica um pouco afastado. Nós temos aí também o 18 do Forte, nós temos o Jabutiana, nós temos o Santa Lúcia. Todos esses são bairros. E os bairros, eles são formados por rua. Como eu citei o exemplo. O nosso bairro Farolândia, a nossa escola encontra-se no bairro Farolândia. A nossa escola encontra-se localizada em uma rua específica? Sim, na Rua Antônio Leite Guimarães, número 500. Isso mesmo. Então, vocês conseguem perceber e notar que o bairro ele é composto por ruas e que, sendo assim, toda a rua vai ter a sua história. Vocês também conseguem perceber que geralmente as ruas elas carregam aí nome de pessoas que foram importantes na nossa cidade, que foram importantes para a construção da nossa história. E aí, como uma forma de homenageá-las, os nossos políticos, né, as pessoas que governam, que estão aí, tomando as decisões, elas escolhem colocar o nome dessas pessoas que foram importantes na nossa sociedade, tá? Como Rua Antônio Leite Guimarães. Antônio Leite Guimarães era uma pessoa importante, e aí acabou sendo homenageada através desse nome que foi colocado em uma rua, tá? A tia agora vai estar reproduzindo para vocês o nosso livro, tá? E aí nós vamos falar sobre rua, que toda rua ela vai ter a sua história, tá? Vamos lá, vou ficar pequenininha aqui. E eu vou estar reproduzindo para vocês o nosso livro. Vou aumentar aqui, tá? E aí vamos aí ao nosso livro. Toda rua tem sua história. Assim como nós, seres humanos, temos a nossa história, né? O nosso pai, a nossa mãe geralmente nos conta algumas histórias de quando eles eram pequenos, de quando moravam com seus avós, com seus avós, no caso que são os pais deles, como eram as brincadeiras antigamente, como era que as ruas eram, que as ruas elas passaram a ser modificadas, tá? E toda a história das ruas vai estar ligada aí à história da cidade e à história também do nosso país. Como eu já disse, a maioria das ruas levam aí nome de pessoas que foram importantes para a nossa cidade e também para o nosso país, como uma forma de homenageá-las, tá? Muitas das vezes, as histórias das ruas, elas são até confundidas com as histórias da cidade,
tá? Então, a rua é um local em que vive várias pessoas, ou seja, várias gerações, tá? Digamos assim, eu morei em uma rua, tá? Primeiro, quem morou ali naquela rua? A minha mãe. Depois, eu. Então, aí já se passaram quantas gerações? Já se passaram 2 gerações. A geração da minha mãe, que é uma geração anterior, e a minha geração, que é uma geração mais atual. Provavelmente, se meu irmão algum dia pensar em morar na mesma rua que a minha mãe, já vai ter aí uma 3ª geração morando na mesma rua, tá? Que vai ser a geração da minha sobrinha, que vai ser a neta da minha mãe, tá? Então, já nas ruas moram aí várias pessoas e várias famílias que convivem aí, que passam dias e noites nessas ruas. E essas ruas, elas vão contar histórias do presente, histórias do passado, tá? Presente é o quê? Presente é o momento que nós estamos vivendo. Passado é algo que já aconteceu há épocas atrás, tá? Aqui, como vocês podem ver, nós temos alguns nomes de ruas, como 15 de novembro, Comércio, Rua Pio 17, Avenida Brasil, Rua José Bonifácio. Nós temos aqui na nossa cidade, em Aracaju, uma rua que é bem famosa, que se chama Rua Rio de Janeiro, tá? Todas essas são ruas que são o quê? Que levam as suas histórias, que contam as suas histórias. Agora, nós vamos para a nossa atividade. E na nossa atividade, pede para marcar V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas, tá? Vamos lá. Todas as ruas são iguais? E aí, todas as ruas são iguais? A rua que você mora é igual à rua da escola que você estuda? Não. Todas as ruas são o quê? Diferentes. Na área rural, existem ruas, mas geralmente elas não são asfaltadas. Quando a gente fala na área rural, a gente está falando aí dos povoados, dos interiores. Como vocês conhecem, na maioria das vezes, nos sítios, tá? Então, lá existem ruas, sim. Existem ruas, sim. Mas, na maioria das vezes, essas ruas, elas não são asfaltadas, tá? Geralmente, elas são só de terra. Então, essa alternativa está verdadeira. Outra questão aqui é que fala que os estabelecimentos comerciais, as árvores e as casas são elementos encontrados na rua. Isso é verdadeiro? Nós encontramos aí comércios, casas nas ruas? Sim, nós encontramos árvores, plantações. Todos esses elementos nós conseguimos encontrar nas ruas. As ruas, elas também mudam com o tempo. Aqui, ó, pulei um pouquinho para ver se vocês estavam aí prestando atenção, né? As ruas, elas mudam com o tempo? Sim, as ruas mudam com o tempo. Porque, como eu já disse, existem aí as reformas, as modificações. Então, algumas vezes, as pessoas sentem necessidade de modificar, tá? Esses locais onde elas residem. Sejam por conta da infraestrutura que tem que ser modificada, as residências que mudam as suas fachadas, árvores que são plantadas em determinado momento, elas têm que ser o quê? Arrancadas dali, tá? Vamos voltar agora. Os estabelecimentos, as pessoas com deficiências não podem andar nas ruas. Isso é verdadeiro? Isso é falso. As pessoas com deficiência têm sim todo o direito de andar nas ruas. Mas o que é que acontece? Na maioria das vezes, a acessibilidade não existe. Como nós já trabalhamos lá no nosso outro vídeo, né? Nós falamos sobre a acessibilidade. Que tem que existir meios para que as pessoas elas consigam se locomover independente
da sua deficiência, da sua necessidade, tá? Tem que existir aí sinalizações por áudio para as pessoas que são deficientes visuais, ouvir-se aí se podem passar ou não. Tem que ter aqueles chão táteis, tá? Que é para as pessoas que também têm deficiência visual, elas conseguirem trafegar, ou seja, caminhar por essas ruas com mais segurança. Tem que existir rampas na maioria dos espaços para as pessoas que são cadeirantes, tá? Tudo isso são meios que vão facilitar a vida dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, é sim essencial ter essas coisas que vão ser o quê? Os facilitadores das pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiências, elas podem sim andar nas ruas. Mas aqui está dizendo que não pode. Então, essa alternativa vai ser o quê? Ela vai ser falsa. Todas as pessoas têm o direito de usar as ruas? Sim, verdade. Nas ruas estão presentes histórias antigas e histórias atuais? Também, essa alternativa está correta. Agora diz assim: escolha um elemento presente na rua onde fica a sua casa. Vocês vão aí observar primeiro, né? Antes de tudo, observar a rua que vocês moram. Quem mora em apartamento, chega na janela e observa como é que vai ser a sua rua. E você vai desenhar o que você está vendo o quê? De frente, tá? E visto de cima para baixo, ó. Eu estou aqui vendo de frente a minha rua e de cima para baixo. O que é que vai ter na minha rua? Vocês vão desenhar aqui, tá? Agora, uma visão de cima para baixo. Ó, uma visão de frente e uma visão de cima aqui para baixo. Como é que vocês veem a sua rua de cima para baixo? Como é que eu vejo a minha rua só de frente? De frente, a gente diz o quê? Horizontal. De cima para baixo, vertical. Tá? Aí nós vamos para a nossa terceira questão, que pedem para vocês ir lá no nosso material de apoio. Lá no finalzinho do nosso livro, eu já expliquei. Depois da disciplina de História, nós temos umas folhas. E nessas folhas nós temos aí conteúdos que chamamos de material de apoio, que vai nos ajudar a responder algumas atividades, que é o caso dessa nossa terceira questão, tá? Vocês vão aí no material de apoio, observar as imagens das ruas, recortá-las e colar no indicado correto, tá? E depois vocês vão observar aí as diferenças que existem entre essas ruas, tá? Qual é a diferença que a rua A vai ter entre A, B e C? Qual é a diferença que existe na rua C que não vai ter nem B nem A? Vocês vão citar aqui, tá? Já na nossa quarta questão, pede aí para que vocês pintem os elementos que estão presentes na rua onde fica a sua moradia. Ou seja, na rua que fica a sua casa. Na rua que fica a sua casa, tem aí árvores. Se tiver, você pinta. Ela vai ter parques com árvores ou florestas. Vai ter placas, carros passando, supermercados, apartamentos, casas menores. Vocês vão observar os elementos que existem na sua rua e vocês vão pintar de acordo com a observação que vocês fizeram, tá? E na nossa quinta questão, pede para que vocês façam uma pesquisa e registre o nome de 5 ruas que se localizam próxima à rua que você mora. Ou seja, se eu moro na Avenida Canal 4, tô dando o meu exemplo. Avenida Canal 4 eu moro. Bairro Olaria. Aí, qual é que vai ser a minha rua próxima? Eu posso citar que próximo à minha rua tem uma avenida que se chama Avenida Santa Gleide, tá?
E aí eu vou observando as ruas que são mais próximas da minha e a gente vai o quê? Citando. Nós vamos registrar, ou seja, nós vamos escrever o nome dessas ruas, tá? E na sexta questão, pede para que vocês escrevam o nome da rua em que você mora e representá-la por meio de um desenho. Ou seja, vocês vão escrever o nome da rua de vocês, tá? E depois vocês vão fazer um desenho. Ok, até aí? Essa foi a nossa aula de geografia de hoje, tá? As nossas aulas de hoje se encerram por aqui. Amanhã nós voltamos com mais aulinhas bem legais. E deixa eu te dar uma informação. Vai acontecer um drive-thru sexta-feira na nossa escola, a partir das 9 horas da manhã. Então, sexta-feira nós não iremos ter live, só vídeos gravados, tá? Por quê, tia? Porque vocês vão lá na escola, todos caracterizados. Eu quero ver vocês bem lindos. Para recolher, sabe o quê? Um kit de petiscos. Isso mesmo, um kit com deliciosos petiscos para que vocês curtam a live da nossa escola. Vai acontecer uma live da nossa escola. E vai ser domingo, tá? Às 16 horas. Um beijo e aguardo todos vocês lá no nosso drive-thru. A tia vai ficar muito feliz em poder revê-los e entregar aí o nosso kit petisco. Tchau!